Olá, tudo bem com todos? Meu nome é Ascanio Vanderlei Abrantes de Carvalho. Eu sou aluno do doutorado de Ciências dos Materiais da Universidade Federal do Piauí e vou apresentar o meu resumo para vocês. Só um instante. Bom, o que eu vou apresentar para vocês é exatamente a utilização de materiais poliméricos para a conservação de têxteis musealizados, uma revisão bibliográfica. Tenho como minhas orientadoras a professora Tatiana Soares Alves e a professora Renata Barbosa. Então, por que estudar os materiais poliméricos junto com a conservação preventiva dos têxteis, né? Se desperta essa curiosidade porque os têxteis eles são vistos como documentos vivos, né? Apesar de estarem musealizados, mas os têxteis contam uma história de geração de emprego, de renda, de tempo, de época. Então, esses têxteis, quando estão nos museus, eles têm uma narrativa muito importante para a vida cotidiana do ser humano. São considerados patrimônio, e dentro desses patrimônios, o que é que acontece? Acontece toda uma manifestação cultural de bens materiais, de bens imaterial. É essa cultura que nós temos. Por isso, precisamos dessa preservação. Como é um patrimônio da humanidade, existe, né, a preocupação com a preservação desse texto como um documento. Então, o acervo têxtil é um acervo frágil. Frágil por quê? Porque o têxtil ele é produzido a partir de fibras animais, de fibras minerais, de fibras artificiais e de fibras naturais. Fibras naturais como o algodão e o linho, fibras animais como seda e lã, fibras minerais como amianto e fibras sintéticas como as fibras de viscose e poliamida e de poliéster também. Então, cada um desses têxteis precisa de uma particularidade com relação à sua conservação preventiva, né? E o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão bibliográfica dos materiais poliméricos para conservação de têxteis musealizados, ou seja, desenvolver algum suporte para que essa conservação seja mais eficaz, a conservação preventiva. Na metodologia, usamos como bases de buscas o Cielo, o Scopus, CAPS periódicos e o Web of Science. E usamos as palavras-chave para a busca: polímero, têxtil, musealizado e conservação. Como resultado de discussão, o que encontramos? Que não foi tão fácil, né, encontrar os resultados relacionados a esse tipo de pesquisa, né, a esse tema. E isso demonstra que ainda não foi, de fato, investigado sobre esse aspecto, né, sobre os materiais poliméricos em têxteis musealizados para sua conservação preventiva. Então, o que é que a literatura nos diz? Ela nos diz que, paralelamente à análise das próprias peças, né, das peças musealizadas, devemos considerar requisitos básicos, como suportes que precisam, né, para a sua eficiência, as suas funções de sustentação, né, e proteção, a inércia química, a capacidade de autossustentação, e ajustes precisos e confortáveis, assim como funcionalidade, exclusividade da unidade das peças musealizadas e da sua coleção, assim como a neutralidade visual, resistência e durabilidade. Então, todas essas características precisam ser estudadas, né, para que tenhamos um resultado positivo.
Essas exigências, claro, limitam muito a possibilidade de usar materiais convencionalmente empregados, como madeira, papel, papelão, até porque todos esses materiais também atraem pragas e outras pragas, bactérias, que vão degradar cada vez mais ainda o substrato têxtil musealizado, uma vez que as reservas técnicas elas não estão preparadas adequadamente para a conservação desses têxteis. Ou seja, não há um controle de umidade, não há um controle de temperatura, não há um controle de iluminação para que esse têxtil se preserve. Como conclusão, nós temos que materiais como lâminas e placas de polipropileno, polietileno, mantas acrílicas, placas de polipropileno, folhas de tecido não tecido, o TNT, que é o polipropileno, e linhas de poliéster podem ser recomendados para a conservação dos têxteis musealizados, afirmando aqui que essas linhas não para a conservação, para o restauro dos têxteis, porque a linha que se utiliza para restauro de têxtil é a linha consoante ao têxtil a ser restaurado. Essa linha é para identificação do têxtil. Uma vez que todos esses produtos acima, todos esses itens, eles são quimicamente inertes e inócuos aos tecidos e têm preços viáveis, tornando passíveis de serem adquiridos pelas instituições museológicas. Até porque custo é algo que as instituições museológicas evitam, uma vez que não tem recurso para tal. Os recursos são muito escassos, né? Então, assim, quando se fala em custo para instituições museológicas, tanto do público quanto do privado, o privado é mais fácil, mas mesmo assim, eles ainda relutam com relação a esse custo. Então, são poucos os museus que investem numa boa reserva técnica, com acondicionamento de seu acervo em condições excepcionais, e o que nós encontramos são reservas técnicas cujas instalações deixam aquém, né? Deixam a desejar daquilo que a gente se espera de uma conservação desses têxteis musealizados. Usamos como referência todos esses artigos e outros mais, né? E o meu muito obrigado.